Na nossa aula passada, nós chegamos à ideia de que a política, a administração da polis da cidade, é em benefício da justiça. A justiça é a harmonia da cidade. É tornar as relações ajustáveis, justas e não justapostas. É como se a política fosse uma espécie de forma de fazer com que os humanos pudessem conviver. Bem, este é um problema daqueles, e nós sabemos disso. Se conviver é o nosso destino, que nunca ninguém viu nenhum homem isolado, ele não existe. Por que isto que é o nosso destino é tão difícil? Antes de nós começarmos pelo problema da justiça, e aí entrarmos em Platão, nós temos que lembrar um pouco como é que este problema se apresenta para os gregos e como ele já é, para os gregos, um problema difícil. E a filosofia política o funda como um problema difícil e ele nos chega hoje como um problema difícil. Quem é que não sabe isso, né? Bom, principalmente nós, né, do Brasil. Olha só, onde às vezes a política é alguma coisa que a gente diz, meu Deus do céu, né? Olha só. Há um sofista na Grécia chamado Protágoras, excelente sofista, homem de grande retórica e de grandes sacadas. Protágoras é também o título de um livro do Platão sobre esse sofista. E esse sofista tem, através de um grande mito que ele conta, exatamente a equação para esta questão da política. O porquê que chegamos na política. A ideia do Protágoras, ou o chamado mito de Protágoras, que é contado pelo Platão, é muito interessante. E acho que até vocês já ouviram em algum lugar. Eu vou lembrar vocês. É aquela história, né, de Prometeu e Epimeteu. Prometeu. Ele é pró, então ele é inteligente. Agora, o Epimeteu, ele é hipe, ele é menor, então ele é meio burraldo. E Zeus deu a Prometeu e a Epimeteu a tarefa. Zeus, como é que foi fazer isso? Deu a tarefa para esses dois que eles distribuíssem qualidades para os habitantes da Terra. Zeus estava achando que esses habitantes da Terra não poderiam ficar ali na Terra se cada um não tivesse a sua característica e suas qualidades. Bem, de fato, os dois saíram. Vamos fazer a tarefa que Zeus nos mandou. E o Prometeu falou assim, claro, o mais inteligente falou para o Epimeteu. Veja como às vezes o mais inteligente nem sempre é o mais inteligente. Por quê? Se ele fosse mais inteligente mesmo, o Prometeu, ele deveria ele ter feito as coisas. Mas o mais inteligente é aquele que às vezes quer ser o mais esperto, né? E falou assim pro Epimeteu, Epimeteu, você vai, pega nesta caixa aqui, todas as qualidades e vai distribuindo essas qualidades entre aí os animais, né? E daqui a pouco eu volto. E sabe-se lá onde o Prometeu foi se meter, deve ter ido tomar uns tragos e sei lá o quê. Sei que o Prometeu se mandou e quando ele voltou, o Epimeteu já tinha distribuído todas as qualidades entre os seres da Terra. E aí
O Prometeu falou, rapaz, esse Epimeteu até que não era tão burro, né? E foi conferindo, confere ali, confere aqui, e de repente, pum, tinha um animal chamado homem, que não tinha recebido absolutamente nada. Não tinha dentes afiados, não tinha grandes presas, não tinha unhas, não corria bem, não saltava, nem subia em árvores direito. Meu Deus do céu! Ou melhor dizendo, como Prometeu realmente disse, né? Meu Zeus do Olimpo, o que você fez, Epimeteu? Você distribuiu tudo, agora não tem mais nada na caixa. E nós temos aí uma das espécies sem absolutamente nada para se defender. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que essa espécie vai ser atacada por todas as outras, vão comer o homem e nós dois, nós vamos ter que falar para Zeus a besteira que nós fizemos. E eu vou levar a culpa por você, seu energúmeno. O Epimeteu olhou, né? Ficou ali sem saber o que fazer. E, sabe o que aconteceu? O Prometeu falou a seguinte coisa. Eu vou ter que dar um jeito nisso. Tem que ser eu. E é sempre assim, né, gente? A gente se mete em enrascada por conta dos mais burrinhos. Mas culpa nossa que deixamos eles fazer o serviço. Bom, o Prometeu falou o seguinte, eu tenho que arranjar uma qualidade para dar para esse homem. E eu já sei o que eu vou fazer. Não tem outra saída. Eu vou roubar alguma coisa dos deuses escondido e entrego para o homem. E o Prometeu entrou no Olimpo e estava lá o grande forjador, batendo com o martelo, bem, fazendo aquelas espadas enormes. E ele foi ver como é que ele fazia. E ele fazia no fogo. Ele ia moldando a espada no fogo. E olhou. Quando Deus saiu e deixou ali o fogo, Prometeu pegou o fogo e correu. Mas correu, viu, gente? Para sair dali, do local dos deuses. E chegou pro homem e falou, toma, com isso você vai poder se defender de todos os animais. E esta vai ser a sua qualidade. Você é o homem da guerra. Você tem o fogo. Meu Deus do céu. Ou melhor dizendo, Zeus do Olimpo. O homem virou essa máquina que vocês conhecem, sem nenhuma qualidade, porém, com o fogo. Ele foi afastando todos os animais dele. E se tornou, assim, muito poderoso. Mas, com um problema. À noite era noite. Ele dormia. Os animais vinham ali, viam o fogo parado, viam que o fogo parado não fazia nada e crau! Lá se ia um humano, 2 humanos, 3 humanos, ou melhor dizendo, os mortais, como os gregos os chamavam, a nós. Sabe o que o homem fez? O homem chegou à conclusão que ele não podia viver em 2 ou 3 ou sozinho. Ele tinha que viver em conjunto. E a saída do homem, mesmo tendo fogo, era alguém tem que ficar de guarda à noite. Então nós temos que viver em conjunto. E nasceu a cidade. Bom, quando nasceu a cidade, o homem ficou tranquilo. À noite uns guardavam, de dia todo mundo acordado, os animais não chegavam mais. Os outros animais, os predadores. O homem acabou sendo o predador deles todos.
Mas, de repente, aconteceu aquilo que todos nós sabíamos que ia acontecer. Claro, vivendo todos juntos, na cidade. Os predadores do homem foram o próprio homem. O homem começou a entrar em conflito contra o outro homem. E mais ainda contra a mulher. Olha, eu sei que naquele quiprocó que dava todos os dias, Zeus olhou e falou assim, olha, eu nem vou mais chamar aquela dupla de Prometeu e Epimeteu. Prometeu porque já se ferrou, tá lá, entregou o fogo aos homens, as deusas perceberam, castigaram ele, tá lá no rochedo sendo comido pela aquela ave lá, né? Meu Deus, meus Zeus do Olimpo. Bom, e o Epimeteu sozinho, Zeus falou, Deus me livre. Olha, eu sei que Zeus chamou Apolo. Puta que eu pariu, desculpe a palavra, mas Zeus não fez por menos. Chamou nada mais, nada menos que um baita de um outro deus, Apolo, e falou, olha, Apolo, só tem um jeito de resolver esse problema. Os homens precisam de outra arma além do fogo. Você precisa levar para os homens duas armas minhas, pessoais. Tá aqui. Apolo olhou e regalou um olho desse tamanho e falou, Zeus, você vai entregar isto que é seu aos homens? Ele falou, vou. Vou porque não tem mais jeito. Se eu não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder uma espécie toda. Já pensou o mundo com tanto elefante, com tanta jabuticaba, com tanta tartaruga, com tanto veado e... sem o homem. Não sei por que essa invocação com o homem, né? Precisa ter o homem, precisa ter o homem. Tudo bem, vai. Bom, mas enfim. Sei que Zeus entregou duas dádivas para Apolo, que eram a justiça e o pudor, a vergonha. E disse para Apolo, vá, entregue isso aos homens. Aí o Apolo disse, espera aí, todos eles sabem manusear o fogo. Então as técnicas do trabalho e da guerra, eles têm. Tá vendo que alguns têm menos, outros têm mais, um sabe manusear menos, outro sabe manusear mais, mas todos eles têm. Agora, eu vou ter que distribuir a justiça e o pudor. Mas, igualmente para todos? Igualmente para todos? O fogo, você viu, né? Uns sabem dominar, outros não sabem. Uns sabem fazer a espada, outros sabem só fazer martelo. Uns usam para agricultura, outros usam para atacar animais. Mas ficou um saber meio que não é igual de todos. Nem todos têm a mesma habilidade com o fogo. Então, como é que vai ser? Zeus falou, eu insisto, é igual para todos. Cada um vai ganhar um quinhão igualzinho de justiça e de pudor. E diga para eles o seguinte, aqueles que não usarem de justiça e não usarem de pudor, de vergonha, como suas qualidades, como suas armas para poder viver em sociedade, para poder viver na cidade, para poder fazer a administração da cidade, a política, podem eles, os homens, julgar e matar em meu nome. Apolo foi e distribuiu para todos igualmente. Todos os homens, para administrar a cidade, tiveram igual quinhão de capacidade de justiça, de serem justos, e igual quinhão de vergonha, de pudor, para não fazerem o injusto, para terem orgulho de fazerem o justo. É isso aí. Quando Protágoras contou isso,
ele contou isso como uma apologia da democracia. Por quê? Porque todos podem ir para a ágora e apresentar argumentos iguais, porque todos são justos e todos, quando são injustos, acabam tendo vergonha, têm pudor. E assim a democracia pode bem funcionar, porque ela depende de qualidades dadas por Zeus, iguais para todos. Quando Platão contou isso no livro Protágoras, Platão contou isso como uma grande zombaria, né? Porque Platão sabia muito bem que as coisas não aconteciam assim. Até porque o próprio Platão havia passado por uma situação que, olha, gente, eu já passei perto disso, do que o Platão passou. Não é bom. É você ver uma das pessoas mais justas, você vê aquele seu mestre ser morto, ser condenado e morto pela democracia, pela Assembleia dos Homens que tiveram igual quinhão de justiça e de pudor. E eles foram totalmente injustos e completamente despudorados. Pelo menos os 500 e pouco, dos 500 e pouco, aqueles tanto que votou contra o Sócrates, o condenando à morte, por tomar cicuta, e Sócrates morreu pela democracia, condenado pela democracia. Platão nunca foi com a cara da democracia, por outros motivos. Ele já vinha de uma família de aristocratas. Afinal de contas, Platão, o divino, sobrinho de pessoas ligadas aos deuses. Mas Platão era amigo de Sócrates, um plebeu, um pobretão, um soldado que vivia do seu soldo de guerra, de ter sido herói de guerra e filosofava por Atenas. Mas Platão viu aquele homem que só ensinava ser acusado injustamente de corrupção da juventude, de introdução de novos deuses, de não credulidade nos deuses. Quando Platão escreveu a República, o Protágoras e os livros dele, Sócrates já estava morto. Platão conviveu com Sócrates muito pouco. Platão não é o discípulo maior de Sócrates no sentido da convivência. Ele conviveu só 8 anos com Sócrates. E ele só escreveu muito tempo depois sobre a morte de Sócrates. Mas a mágoa da democracia pela morte de Sócrates e a tese contra a democracia, a partir de ver que a democracia não funcionava, está posto aí para Platão no texto A República, quando ele tenta criar uma cidade, esta sim, justa. Justa por ser não democrática, porque a democrática correria o risco de ser aquela que precisaria dos homens justiça e pudor, ser justo e ter vergonha de ser injusto. Mas os homens pareciam não ter ganho realmente de Apolo, este quinhão igual. Este mito não dava condição de sustentação racional para a democracia. E Platão, então, começou a construir a crítica da democracia a partir de erigir uma cidade ideal, justa, que está posto no texto A República, e que, de certo modo, funda a filosofia. A filosofia nasce da filosofia política e da filosofia da educação, à medida que ela é uma cidade justa que precisa educar as pessoas para viver nessa cidade justa. Aí entra Platão com sua obra. E aí sim, nós vamos entrar na República, quando Sócrates vai conversar sobre a justiça no primeiro e segundo livro de A República. Esta conversa é o assunto da nossa terceira aula. Porque hoje já tá bom por aqui. E hoje a sua tarefa
É procurar no livro Protágoras, o mito de Protágoras, tem na internet. Eu vou ver quem está aqui na sala, vocês estão todos aí. Eu vou marcar presença aqui para vocês, né? Mas eu estou notando que a Naná não veio, né? Falta para Naná. Então vejam só, gente. Olha, tô vendo que mais gente não veio. Não assinem a lista pelos outros, hein? Gente, distribua essas aulas para outros. Na terceira aula, nós vamos ver o que Sócrates falou sobre a justiça. Até a próxima aula, a terceira.